novo head, né, da equipe Coxa Branca, e ele concedeu uma longa entrevista coletiva e falou também exclusivamente aí com a TT Mota, que traz aí todos os detalhes, né, daquilo que o Arthur Moraes está pensando aí para a sequência da temporada, hein, TT? O Arthur Moraes, que já está trabalhando no Coritiba há cerca de 6 semanas, mas ontem foi apresentado oficialmente como o head do Coritiba. Ele tem 42 anos, é paulista de Leme. Para quem não sabe, ele jogou como goleiro do Coritiba em 2006 e 2007. Tem 33 jogos com a camisa do Verdão. Depois fez uma longa carreira na Europa, né? Jogou no Benfica, enfim, fez um longo caminho por lá, onde ele morava até então. E a história do Arthur é engraçada como ele virou a chave, né? De goleiro para executivo de futebol. 20 dias depois da aposentadoria, um amigo do Arthur ligou para ele e falou: eu estou comprando um clube lá em Portugal, você me ajuda a estruturar esse time que estava aí na terceira divisão, começando, dando seus primeiros passos. O Arthur abandonou a aposentadoria 20 dias depois e falou: eu topo. E foi assim que ele foi para Portugal, começou essa carreira de executivo de futebol. Eu até perguntei para ele o que a experiência dele como jogador do Coritiba, o fato de ter vestido a camisa do Coritiba, o que isso ajuda na função que ele vai exercer hoje dentro do clube. Vamos ouvi-lo. Mas nunca perdi o contato com o futebol brasileiro. Conheço todas as pessoas aqui e vejo essa oportunidade de voltar para o Coritiba e desenvolver esse trabalho como um grande desafio e uma mega oportunidade que vai dar certo. E eu, desse lado da mesa, eu já estive sentado. E eu já sei, às vezes, o que eles querem comigo. Participei de N grupos vencedores. E sei o que teve presente no dia a dia quando nós vencemos. E sei, quando perdemos, aquilo que estava presente e que agora, na minha função, que eu não posso permitir que aconteça. E agora ele encara pela primeira vez essa função aqui no Brasil, num clube como Coritiba, onde ele já vestiu as cores e conhece bem o amor, né, da torcida Coxa Branca. Ele está no clube há 6 semanas, né? Como eu disse, foi apresentado oficialmente ontem. Ele, inclusive, já participou de decisões importantes, como o afastamento do Jesus Trindade e do Aleph Manga, quando o nome dos jogadores foram citados pela primeira vez na Operação Penalidade Máxima. E ele falou: qual é o maior problema do Coritiba hoje? O maior problema é vencer um jogo. E é isso que nós estamos trabalhando diariamente para que isso aconteça. Esse é o nosso maior problema. Agora, como é que a gente tem N fatores que vem acontecendo? E nós estamos procurando estabilizar todos eles para que a ponta final, que são os jogadores, sintam menos ainda tudo aquilo que está envolvendo o dia a dia. O maior problema é a vitória, sem dúvida nenhuma. E aí, sobre as contratações, a janela, é claro que a entrevista coletiva gerou muito em torno desse tema. Ele disse que o Coritiba quer antecipar a janela, mas o mercado está recuado, o mercado não quer se antecipar, né? Ele diz que sabe as necessidades do grupo, em especial trazer aí um cabeça de área, que seria um primeiro volante. Até isso o torcedor sabe, né? Porque a única opção hoje de primeiro volante de ofício é o William Farias, que está em fase de transição depois de estar no departamento médico. Quando a gente perguntou para ele sobre os números de quantos jogadores vão vir agora na janela, ele disse que não prefere não revelar, até para não criar expectativas. Perguntamos também das posições, ele disse também que não gosta de individualizar esse caso. Falou também sobre a compra do Marcelino Moreno. Quando perguntado sobre a questão do Aleph Manga, ele disse simplesmente assim: está entregue ao departamento jurídico. Não disse nem está à disposição do treinador, nada. Disse que o caso está com o departamento jurídico do Coritiba. Quando perguntei para ele também da questão se o Coritiba procurou o Nicão, ele primeiro disse que não e depois ele não disse que sim. Essa foi a verdade. E sobre as contratações, o Coritiba está se movimentando bastante no mercado. Ele preferiu não analisar esse elenco do Coritiba que começou o ano, até porque faz parte de outra gestão. E sobre a especulação, ele disse que mais de 8 jogadores foram especulados, né? A gente trouxe
vem trazendo todos esses nomes aqui no Bate-Pronto durante toda essa semana. E aí o Arthur falou sobre o perfil dessas contratações e falou como que está sendo esse convencimento, porque não está sendo fácil no mercado convencer alguém que queira jogar no Coritiba, que é o lanterna da competição nesse momento. Em primeiro momento, é a nossa posição na classificação. A gente vem conversando com N possibilidades e às vezes a gente encontra essa resistência pelo fato do Coritiba estar em último lugar. O mercado especulativo é péssimo, tá? Porque se especula N jogadores, nós até internamente temos essa política de não comentar a especulação, porque qualquer palavra hoje, a indústria do futebol, o mercado, está presente N fatores e cada um defende aquilo que é o interesse próprio. Uma fase defensiva de não comentar especulações para não gerar falsas expectativas. Acho que a palavra certa é não gerar falsas expectativas. O torcedor pode ficar tranquilo que o Coritiba terá os reforços necessários para nós sermos melhores equipe daquilo que nós somos hoje. E como ele disse, não comenta especulações. Eu perguntei ao Arthur sobre o volante Charles, né, que está jogando na Dinamarca, tem contrato com o time dinamarquês até 2026, porque o Charles jogou na base do Internacional e já foi comandado pelo técnico Antônio Carlos Zago. E aí, quando eu perguntei para o Arthur, e o Charles? A resposta dele foi, bom jogador. Então, o Coritiba trabalha, de preferência em silêncio, tentando cada vez mais não deixar com que essas informações de especulações sobre os nomes dos jogadores vazem, até para não atrapalhar o trabalho do Arthur Moraes e de todo o staff do Coritiba aí nesse mercado de negociações. E o Arthur Moraes, Dal, que tocou num ponto importante, né? Quando você faz uma oferta a um jogador de uma oportunidade de jogar no Coritiba, o cara olha a tabela do campeonato, vê a situação delicada, vê o desempenho do time e isso acaba criando um bloqueio, né? De repente, vou para um clube que não sei se a gente vai se salvar e tal, né? Isso pode ser um problema para o Coritiba achar reforços aí também, né? E aí que me incomoda muito o discurso do Zago, de estar na dependência dessa janela de transferências. Como ele faz questão de falar toda vez, toda coletiva, ele bate nisso. Ele fala que chega o Natal, mas não chega a janela de transferências. Tá, mas daí o dirigente vai lá e fala que tá difícil de achar reforços porque o Coxa tá em último. Como é que vai tirar de último, sendo que você precisa dos reforços? Porque o Zaga, ele veio aqui e ele simplesmente... Ele excluiu todo o trabalho que foi feito para a contratação de tais jogadores que estão aqui, que no início do ano, eu, você, todo mundo por aqui elogiou e achou que seria um elenco equilibrado. Sim. Eu achei, com todo o respeito do mundo. Melhor que do ano passado. Melhor que do ano passado, não era? Com certeza. O investimento foi alto, né? Bons jogadores. Então, assim, eu acho assim que hoje é fácil, hoje é contar a história. Os jogadores acho que não entregaram também o que se esperava deles, né? Uma grande maioria, né? Sim, criticar e falar que hoje que eu estou equivocado pelo que eu falei lá atrás, beleza. Mas é contar a história. Porque daí não deu certo, tranquilo. Mas se tivesse em sétimo colocado no Brasileirão, será gênio, né? Entendeu? Isso, né? Esse é o grande ponto. E daí eu acho que assim, ficar dessa dependência tão grande de reforço, o Coritiba precisa virar essa chave um pouco antes. E virar a chave, que eu digo, muito mais por atitude mesmo. Dentro de campo, fora de casa principalmente. Os jogos fora de casa, o Coritiba batalha muito dentro de casa. Isso é natural. Só que a diferença, grande diferença, é que ano passado vencia os jogos que batalhavam em casa. Esse ano tá perdendo ou empatando. E nessa conta que a gente faz a partir de agora aí, você vê, o Corinthians ganhou ontem, saiu da zona do rebaixamento, foi para 12 pontos, junto lá com o Cuiabá, que também tem 12. Né? Daqui a pouco a gente vai falar da tabela de classificação. Então, para o Coritiba sair, a distância era de 4 para 9 pontos, agora é de 4 para 12 pontos. Né? O 16º já tem 12 pontos. Então, a situação o Cuiabá. O Cuiabá vai jogar hoje ainda, mas caiu para 16º, com a vitória do Corinthians. Tem 12 pontos, né? Verdade. Então, o Corinthians passa o Cuiabá nos critérios. Não adianta passar os outros 3 que estão na zona do rebaixamento, que você fica na zona do rebaixamento. Não vai mudar nada. Você ficar em 17º e 20º é a mesma coisa. E assim, o Vasco tá numa pressão danada, que é o penúltimo, e hoje pega o Goiás,
que também está na zona de rebaixamento. Ou seja, o Vasco hoje pode ampliar ainda mais, se o Coxa não ganhar, claro, ampliar ainda mais a distância do Coxa, que é o último, pro penúltimo. Pro penúltimo, então. Dá o quê? Oi, TT. A gente até tem no nosso chat uma pergunta do Fábio M, perguntando se o Zago está indicando, está acompanhando esses nomes dos reforços. Isso foi questionado ao Arthur Moraes na entrevista coletiva de ontem. Ele disse que sim, que a comissão técnica está participando diretamente das contratações que vão vir na janela. E falando um pouquinho que você estava falando aí sobre o elenco do Coritiba no início desse ano de 2023, eu até tenho aqui uns dados, né, de todo o elenco que começou no Coritiba depois das férias. Eu fiz esse levantamento. Começou com 34 jogadores. Desses 34 que o Coritiba começou o ano, 18 já não estão mais no elenco. Olha a quantidade de mudança, olha como mudou o elenco do Coritiba. 13 chegaram entre contratações e meninos que subiram da base, como o Thiago Dombrowski, o Juan Assis, o Jean Pedroso já estava, né, nessa minha relação inicial. Mas olha a mudança. Começou com 34, 18 saíram e 13 chegaram. E até o Arthur comentou também sobre isso. Ele não quis comentar sobre o elenco, mas falou aí da mudança tão grande, né, que o elenco do Coritiba viveu em apenas 6 meses. Esse é um grande problema, porque antes, nos últimos anos, o Coxa passava por essas alterações no final do ano pro começo do ano, né? Desmontava um elenco inteiro, saía 20 atletas e chegava mais 15 no outro ano. Daí, durante o Brasileiro, já contratava mais 12. Né? Então, esse é um grande problema que o Coritiba tem. Porque em 2021 e 2022, o Coxa fez diferente. Em 2021, o Coxa montou um time, fez uma base forte, que tinha lá Henrique, Castan, Wilson, o próprio Muralha como reserva, tinha Léo Gamalho, tinha Igor Paixão, né? Tinha William Farias, tinha Robinho, e em 2022 manteve boa parte dessa base e incrementou com algumas peças. Manteve o técnico também, né? Manteve o técnico, trouxe o Andrei, que foi uma grande peça, trouxe o Manga, que foi um cara que ajudou muito e ainda ajuda, é o principal jogador do Coritiba, né? Então, assim, o Coxa vem sofrendo esse ano com